Bom dia, eu sou Jimmy Junoi, trabalho com astrologia astrodinâmica há 40 anos, com consultas individuais, empresariais e também com pesquisa astrológica. Hoje eu vim falar para vocês de um assunto um pouco inusitado ainda dentro da astrologia, que é justamente o período de transição que a gente está vivendo e presenciando hoje no planeta. Essa transição teve origem em 2011, quando a estrela Regulus, que é a estrela que fica no coração da constelação de Leão, ela migrou para a ala natural da constelação de Virgem. E isso ocasionou uma série de mudanças mudanças pontuais nesse momento de transição que a humanidade está vivendo. Então, assim, imaginem vocês uma estrela fixa que é coração da constelação de Leão, que é conhecida universalmente como a constelação da individualidade, como o signo da individuação, da autoexpressão e, por que não dizer, do próprio ego. Ela faz uma transição para a ala natural da constelação de Virgem, que é exatamente o serviço colocado em serviço da humanidade. É o signo do coletivo. Então, essa mudança foi uma mudança muito significativa, porque ela mostra que a humanidade está fazendo uma transição do individualismo para o coletivismo. Essa nova era que entra, a era de Aquário, é uma era do coletivo, sem dúvida nenhuma, do estabelecimento de redes, do estabelecimento de empatia, de múltiplas relações e inclusive a mudança de valores, etc., que nós estamos vivendo hoje em dia. E como que isso nos afeta? Bem, isso nos afeta, em primeiro lugar, porque Virgem é a expressão do feminino. Então nós vamos observar que, doravante, na história da humanidade, as mulheres cada vez mais vão assumir papéis de liderança, papéis importantes e decisivos para todos os assuntos, sejam os assuntos acadêmicos, sejam os assuntos políticos, sociais, da economia, enfim. A mulher passa a ter cada vez mais uma preponderância nas ações decisivas da humanidade. Também é importante porque essa crise de valores que nós estamos vivendo hoje, que é típica dessa situação transitória, ela faz com as hierarquias espirituais que velam pela nossa evolução estão solicitando agora, de uma forma e com uma linguagem que a gente não compreende, é claro, mas estão solicitando agora que exista uma integração cada vez maior de valores humanos nas múltiplas relações do homem, tanto em nível pessoal, como empresarial, como social, como político, como econômico, enfim. Os valores que a gente considera como humanos, tais como o amor, a bondade, a sabedoria, a compreensão, o entendimento, a transparência, a sinceridade, enfim, esses valores que a gente chama de humanos, mas que na verdade são anímicos, eles cada vez mais deverão estar presentes. Então, é muito importante que a gente compreenda que a gente tem que lidar com essas situações de transição que são a integração de valores e também com a evolução, que significa evolver, ou seja, trazer, remexer, trazer lá do fundo questões que estão ainda mal resolvidas e que precisam ser resolvidas na nossa vida e também na vida do planeta. É assim, até 2011 a gente vivia numa situação que era como nós estando num quartinho escuro iluminado por uma lâmpada de 10 watts. E a gente, dentro desse quartinho,
conseguia enxergar aquilo que aquela luminosidade nos permitia. Mas, a partir de 2011, com essa mudança estelar que houve no nosso zodíaco, alguém veio e colocou uma lâmpada de 100 watts nesse quartinho que antes era iluminado por uma lâmpada de 10. Então a gente se sentiu impactado, claro, porque a gente olhou ao redor neste quarto e a gente viu um monte de teias de aranha, um monte de miasmas, um monte de poeiras que a gente não conseguia enxergar antes, mas agora a gente consegue e a gente precisa aprender a lidar com isso. A gente não pode mais colocar essas coisas debaixo do tapete e fingir que a gente não vê, porque a luz agora está mais forte. Então agora é o momento da gente evolver, ou seja, remexer de todas essas coisas que são mal resolvidas, que a gente vive barrigando e que a gente não quer confrontar. Chegou o momento agora da gente trazer à tona e a gente resolver essas questões. É isso que essa transição pede para que nós façamos. Então, é muito importante compreender que a evolução espiritual, a evolução humana, ela vai se fazer sentir de uma forma muito mais concreta agora. Não vai ser através de conceitos, tem que ser através de atitudes, e essas atitudes elas têm que dizer respeito ao bem-estar coletivo da humanidade, e a gente vai ter daqui para frente que se enxergar como uma unidade e não mais através da ótica do ego, que é a ótica do separatismo. O separatismo que é a principal causa de todos os problemas da humanidade, inclusive de todas as doenças. Então, muito importante agora é a gente ter uma visão de unidade. Nos próximos vídeos eu vou tentar trazer um pouco essa questão de como que a gente consegue ter essa visão de unidade dentro desse panorama de transição. Muito obrigado, até mais.